E aí? Vocês estão bom? Então, né? Depois de muito me autoflagelar por me julgar incapaz de escrever uma letra decente, eu acho que finalmente eu consegui me desprender dessas críticas e evoluir no rap. Quem me conhece só pelo SPS pode não saber, mas eu faço rap autoral desde 2017, e eu decidi que esse ano vai ser o ano que eu vou começar a levar rap a sério e me pegar mais das minhas músicas. Aqui no meu canal existe um vídeo chamado Os Contos de Demetrius, EP completo, que é um EP que eu lancei em 2020 e que eu gosto muito, porque é um mix do que foi o meu começo no rap. Eu decidi então que eu vou refazer com mais qualidade e em breve vai sair aí, hein? Lá no meu canal de música. Eu vou deixar o link do canal na descrição pra quem quiser conhecer meu lado rapper. Mas enfim, eu resolvi aproveitar esse gancho pra contar pra vocês uma história. A história de como eu comecei a me interessar por fast rap e rap em geral. E bom, vamos lá. O ano era 2014, a minha vida não tava muito fácil. E pra meio que buscar um refúgio, eu jogava Minecraft e ouvia uns rap que hoje em dia daria um cara de cringe que falar que eu ouvia, mas enfim. Muçulmano, Epic Rap Bears of History, etc. E assim ia, até que um dia assistindo os vídeos da RB, eu caí na batalha do Dr. Seuss contra o Shakespeare. E pra quem não tá ligado, o Watts que participou dessa batalha. Sim, aquele lá do Gold Fast Rap e do Pale Kids Rap Fest. E nessa batalha ele mandou uma flipadinha do nada. E eu, como não conhecia, fiquei de cara tipo, uau, mano, que isso? Aí eu fui ver um pouquinho mais dessa vertente de rap que eu tinha acabado de descobrir que existia. Eu vi essas duas faixas que eu citei dele e nesse mesmo dia eu achei aquele Psych Faces e Mac Little. Aquilo pra mim era o máximo. Nos meses seguintes eu comecei a destrinchar bastante a cena de fast rap. E eu lembro que quando eu conheci o Crucified eu fiquei tipo... Hã? Pra mim parecia impossível uma pessoa rimar naquela velocidade. Pois é, né? Imagina só quando eu conheci o tão experto. E antes que os juízes do fast rap venham me crucificar, lembra que isso era entre 2014 e 2015. Naquela época a gente achava que realmente 25, 26, 27 FPS era possível. E como eu não tinha ninguém pra verificar, a gente acreditava no que o próprio rapper dizia. Mas voltando ao assunto, e aproveitando o gancho de novo, essa época foi mais ou menos a mesma época que o Ion lançou os top 10 dele. E eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que ele foi o primeiro a fazer lista de SPS no formato que a gente conhece. Ou seja, medindo em SPS e botando a foto do rapper com um card do lado mostrando informações sobre ele. Antes disso, as listas eram só uns compilados aleatórios, sem cientificidade nenhuma e sem medir SPS. Alguns mediam até em PPS, ou usando o método dos 15 segundos. Enfim, eu tava ficando cada vez mais fascinado naquilo, e a minha vida se resumia em Minecraft, fast rap, escola e web namoro. E pensando bem, até que não mudou muita coisa, né? Mas eu ficava indignado. Por que nenhum brasileiro conseguia rimar tão rápido quanto aqueles caras? E foi aí que a chave virou e eu comecei, ainda sem saber, o processo para criar o meu canal de SPS. Eu lembro que eu ficava direto pesquisando pra ver se eu achava algum BR que rimava naquela velocidade, mas eu nunca achei ninguém que chegasse nem perto do Crucified ou do Não Experto. Até que um dia, do nada, eu achei um vídeo do MC Igo. Naquela época ele era extremamente underground e não era todo mundo que conhecia. E ele tinha acabado de mudar o estilo dele de funk pra rap. O vídeo que eu achei foi o famoso 552 sílabas em 1 minuto. Aí eu pensei, não pego o Crucified. Mas eu achei rápido. Aí eu comecei a ouvir aquele tal de MC Igo que quase ninguém sabia que existia. Daí pra frente ele lançou o Alfabismo e mais um monte de outras tracks lendárias que já foram pra Jesus, tipo a Resposta pra Kamikoval e aquele Muçulmano. Que era um verso pra batalha de youtubers que infelizmente a gente nunca mais achou. Inclusive, se alguém tiver aí, pelo amor de Deus, manda pra gente. A gente tá há anos procurando isso. Enfim, voltando pro assunto, finalmente eu achei um fast rapper BR, não? Pois é, foi o primeiro e até aquele momento o único. Mas como tudo que é bom dura pouco, eu acabei terminando o meu web namoro da época e fiquei mó depressivinho sad vibes, ui. Daí eu parei de ouvir fast rap e mudei pra batalha. Na época a principal batalha era do Tanque, em 2015 mais ou menos. Que tinha os lendários Johnny Some no Escuro, Pelé Sem Dente, Orochi Narigudo. Mas como diz o ditado, o homem sai do fast rap, mas o fast rap não sai dele. Ouvindo as batalhas do Tanque, eu acabei descobrindo que existia uma coisa chamada flipada, que era parecido com Speed Flow, mas feito em batalha de freestyle. Um dia eu caí no compilado de flipadas do Tanque e fiquei pensando, caralho, esses sim são rápidos. Mas o fato é que só não dava pra entender nada que eles falavam mesmo, considerando que a qualidade dos equipamentos do Tanque não era das melhores. Mas enfim, mesmo assim eu ficava de cara, e na época eu comecei a destrinchar bastante essa cena, até que... 2016 agora. Minha mente já tava virando fumaça devido a tudo que aconteceu no meu dia a dia. E se meu web namoro de 2015 me deixou traumatizado, esse ano conseguiu me piorar mais ainda. Esquecendo isso, 2016 foi um ano bem forte pro Fast, porque foi nesse ano que o Muçulmano lançou a famosa Vem Pra Gangue. Eu já tava cagando pra tudo nessa altura, mas quando o Muçulmano lançou isso, eu resolvi voltar pra essa comunidade. Aí eu pensei, agora vai. E realmente foi. Em 2016 foi a Vem Pra Gangue do Muçulmano, 2017 foi Rap Lord do Spinard, Caverna Cypher 2 do MZ, que batalhava no Tanque, olha só. E a lendária Freestyler do Mano Shade.
Mas eu nem vou me estender muito nessa época porque 2016 foi um ano bem esquecível, só vamos pra 2017 mesmo que é mais interessante. 2017 foi o ano que eu criei o meu primeiro canal de SPS, e pra quem não tá ligado eu tinha um antes desse. Só que um arrombado de um ADM sem querer apagou, e eu não sei como. Mas foda-se. Enfim, lembra que eu disse que em 2014 eu tinha começado o processo pra criar um canal de SPS? Então, isso significa que eu tinha começado a juntar conteúdo pra fazer o primeiro top 10 rappers mais rápidos do Brasil. Na época eu nem pensava em criar um canal no YouTube, até porque eu tinha uma autoestima bem baixa em relação a tudo. Mas em 2017 não teve como. Nos últimos 2 anos tinha gente lançando faixa pra quebrar recorde na nossa pátria amada Bostil. E como ninguém tinha feito conteúdo de fast no formato padrão, ou seja, calculando em SPS, eu resolvi fazer. Só que tinha um problema. Eu não sabia exatamente como contar SPS. Pra vocês terem noção, o método do stopwatch parecia a coisa mais confiável do mundo perto do que eu fazia. Eu contava as sílabas mentalmente e dividia pelo timer do vídeo do YouTube. Mano, que porra é essa? Tipo, eu contava as sílabas e via na barrinha de tempo quanto tempo o cara levou pra cantar aquilo. Véi! Mas era melhor que nada, né? E assim eu fiz. Nunca achei que ia dar em nada, achei que ia flopar igual a tudo que eu já tinha feito, mas não. Daquela vez as coisas foram diferentes. E logo esse vídeo bateu 1k, depois 2, 10... 50. Só que foi ficando desatualizado. E conforme aparecia mais gente nos comentários me falando de rappers novos, eu ia atualizando. E nisso eu acabei fazendo um monte de lista e fui pegando inscrito e conhecendo um monte de gente, tipo o Bruce, que é meu editor e me ajuda muito nesse canal até hoje. E o Fiel, que era um rapazinho que fazia rap, web namorava e ameaçava os outros de facada. Tinha mais uma galera também que era recorrente no canal e hoje tá sumida, tipo a MC Fran, o Rogério, que só a Nata conhece, né? Aí nessa época minha autoestima tava melhorando, então eu decidi que era hora de me arriscar no rap. Eu era o típico SPS Kid nessa época, eu ficava fazendo uns freestyle nada a ver na escola e pensando, caralho, bati 30 SPS, peito pai. Então eu tive a brilhante ideia de fazer uma cypher com meus inscritos, a lendária The Chopper Cypher. Só os cria conhece. Eu abri um site de sample, sei lá, fiz um beat no site, postei um vídeo falando, quem quer participar da minha cypher? Vou tentar lançar uns inscritos pro mundo do rap. E eu consegui juntar o quarteto ofensivo mais épico da história que botaria a MSN no chinelo. Que era Trolito BR, Games e Rap, Phil e MC Spike. Foi a minha primeira tentativa de fazer rap sério, mas... Eu tô chegando a tocar a campainha, porque a porra da cypher é minha. Devo levar um segundo, mas não vou falar forma, não vou mais algo que eu não sabia. Pois é, a gente ainda era muito amador e não tinha a menor chance de isso aí dar certo. Eu deixei isso aí no meu canal por bastante tempo até, e quando o Lucas começou a fazer X-Trap, eu até mostrei isso pra ele na esperança dele me chamar pra algum trampo. Pois é, né? Eu era iludido pra cacete. Mas óbvio que não deu certo. Ele até me respondeu de primeira, mas nunca mais entrou em contato. Enfim, voltando pro Fast e deixando minha carreira de lado, nessa época eu não fazia a menor ideia de quem era Nada Web. Eu só fui conhecer ele quando o Phil me mandou DM falando algo do tipo, mano, tem um cara gringo querendo saber uns rapper BR pra pôr na lista dele. E eu aceitei ajudar, é claro. Mas tinha um detalhe. Nessa época eu ainda não conhecia o Shade. Eu só fui conhecer ele graças a um inscrito que eu tinha na época, o One Blood, que também era um cara que fazia lista de fast rap, mas no formato antigo, só com pelado avulso do nada. E ele era bem famosinho na época, se eu não me engano tinha a lista dele com 1 milhão de views. Ele também arriscava uns rap na época e eu fiz uma lista que ele era top 1. Quando eu postei, ele veio nos comentários e disse algo do tipo, Pô, da hora a lista aí, mano, massa, na moral, mas dá uma olhadinha no Shade aqui, meu parceiro, eu acho que ele é top 1, hein. Aí eu fui dar uma olhada. Na época ele ainda não tinha lançado freestyle, mas tinha Pseudotrap, que é rapidinho até. E na época eu peguei 17.5 SPS. Errado pra cacete, mas tudo bem. Quando eu conheci o Shade, eu mandei ele pro Nar, que confirmou que era 17.5 mesmo. No começo foi tudo tranquilo, eu ajudava bastante ele nas listas, até que as coisas começaram a desandar, porque vocês sabem que brasileiro consegue transformar até um ambiente mais tranquilo em um completo pandemônio em questão de segundos. Então a gente só favelava o Discord dele direto, falando português e mandando meme interno que só a gente entendia, e os gringos lá foram começando a ficar puto. Daí a gente só ignorou no começo e criou o nosso próprio Discord, a lendária UBR, que hoje em dia se encontra abandonada, mas eu vou deixar na descrição mesmo assim, na esperança de alguém quiser entrar e ressuscitar ela de alguma forma. E a gente se comunicava por lá. A gente discutia ideia de música e espalhava ódio contra gringo, de uma forma carinhosa, é claro. E nisso a gente ainda favelava o Discord do Nar. A gente inclusive fez uma diss pra eles, que foi o meu segundo projeto sério, eu acho, de rap. Antes disso a gente tinha tentado fazer uma cypher natalina com Shade e o Phil, mas saiu um desastre também. E eu nem lancei. Só que nessa diss foi diferente, eu me empenhei, fiz até um videoclipe, foi fofinho. E eu ainda tava na vibe de fazer speed flow, então eu meti um surto que na época eu peguei 22 SPS, mas deve ter sido, sei lá, uns 13. Continuando na treta, o Nat tinha uma planilha onde ele anotava os surtos dos rappers e essa planilha era pública, então eu meio que só pegava os dados de lá ao invés de calcular sozinho. E nessa época eu já tava evoluindo, hein.
Eu usava stopwatch ao invés do método lá que eu disse. Segura o pai. Mas eu tinha preguiça, então eu só pegava da planilha dele e foda-se. Lógico que não pegou bem, ele acabou privando o bagulho. Hoje em dia tá público, mas nem vale a pena mais, tá bem desatualizado. Enfim, a gente ficou nessa treta por muito tempo. Mas agora, saindo um pouquinho de SPS, vamos falar da minha carreira musical. Eu já volto pra falar mais de SPS, tá? Em 2017 eu lancei a The Chopper Cypher, um cover do Crucified que a gente finge que nunca existiu, e a Cypher natalina. Ah, e a Diesel, lógico. Nenhuma dessas tinha qualidade, eu só fiz de qualquer jeito. Foda, né? Em 2018 eu já comecei a evoluir um pouco. Um belo dia o Xande entrou no BR, o meu Discord no caso, não o grupo do Freud, e resolveu que ia adotar todo mundo lá e ensinar a ser decente no rap. Então ele me ensinou métrica, me ensinou flow, um pouco de mixagem, adlib, contravoz, etc. Que foi de grande ajuda, mas eu precisava adquirir um pouco de experiência sozinho. E ele não entendia isso, então tudo que eu tentava fazer sozinho ele falava que tava uma merda. E... era verdade, mas não precisava ficar jogando na cara. Eu era só uma criança depressiva tentando fazer rap. Mas em 2018 vieram pérolas como Intercontinental Choppers, que foi uma cypher que eu planejei junto com o espanhol que eu nunca mais vi nem sei onde tá, que era pra ser um projeto que ia bater de frente com Elemental Choppers. Depois disso veio Joana Dark, que até hoje eu não sei como eu consegui escrever uma letra tão boa naquela época. Mano, dizem que é uma das minhas melhores até hoje. Aí veio o Intercontinental Choppers 2, que não chegou nem perto do 1, até porque eu tentei produzir tudo sozinho. E tipo, mano, eu podia não fazer a menor ideia do que eu tava fazendo, mas eu sempre fui muito esforçado, vai. Aí teve uma época que eu resolvi batalhar no Discord, tipo, freestyle mesmo, tá ligado? E lá eu acabei tendo uma treta com um cara e fiz uma diss, que foi até fofinho meu verso, mas... Nas batalhas eu conheci o Black também, que agora usa o vulgo Young Vini e faz plug. Inclusive eu ouço as músicas dele, caralho. Vou pôr esse CD na desk. E em 2018 foi isso, eu acho. Em 2019 também não fiz nada muito uau. As coisas só começaram a evoluir mesmo em 2020. Mas vamos voltar pra SPS, senão vai rolar desencontro das datas, carai. Bom, voltando pra SPS, um belo dia o Bruce resolveu criar um canal de SPS também, o Brucalx, que tá aí até hoje. Eu olhei pra isso e achei tão foda, que eu resolvi chamar ele pra ser meu editor, do nada, tipo, do além. Eu nem tinha tanta intimidade com ele assim na época, mas eu já dei logo o login do meu canal e foda-se. E a parceria deu certo, mano. Tanto que tamo aí até hoje, né? Com o Bruce o canal mudou de patamar. Ele deixou tudo mais profissional, tanto em edição quanto em banner, avatar, thumb, tudo. E a gente foi lançando lista e mandando o gringo tomar no cu. E no meio dessas tretas com o gringo, aconteceu a coisa mais random, aleatória, nonsense e sem sentido da história do nosso canal. Bom, eu acredito que todo mundo aqui deve saber quem é o Echo, né? Afinal de contas ele é o cara que todo mundo discute pra saber se é melhor ou não que o Na. E eu vou contar a história de como ele acabou tretado com o Na e gerando toda essa discussão que perdura até hoje. Bom, na verdade eu não sei muito bem qual é a história, então eu vou contar o meu ponto de vista e o que aconteceu comigo em relação a essa situação. Bom, como eu e o Bruce era tretado com o pessoal do Na, qualquer coisa que a gente pudesse usar contra eles a gente aceitava. E um dia o Echo veio na minha DM falando: E aí, Troll, eu sei que você usava os tabos da planilha do Na, e eu consegui ter acesso a ele clonada. Você quer? E eu aceitei, é claro, afinal foda-se gringo. Nessa época ele tava tretado com o Mystery, que é o vulgo antigo do Idol, por causa do EC8. Eu não sei, eu acho que ele tinha desistido da Cypher e deu pro Mystery assumir, aí do nada ele fez uma edição por conta própria e usando o beat que o Mystery fez. Eu não sei ao certo, só sei que na época deu muita treta. Então eu acho que ele meio que jogou a lista nos meus peitos de retaliação, só que sem querer. Sem querer. Eu caguetei ele pro Na. E aí foi-se como o fio da foice, né? Eu lembro que ele ameaçou se matar, ou forjou que morreu, alguma coisa assim. Armou um maior circo e no final das contas o palhaço era ele. Mas depois disso tudo, ele ainda armou um bem bolado comigo pra gente upar o EC8 sem o Mystery saber. Então eu joguei nos peitos do Bruce, ele fez uma capa e editou o vídeo pra upar o bagulho. E quando a gente upou, o arrombado do Echo deu strike e quase derrubou o nosso canal. Leque, eu fiquei tão puto. A gente fez até diss. E quando isso aconteceu, a gente acabou se resolvendo com o pessoal do NAR. E hoje eles respeitam a gente de vez em quando. Mas só de vez em quando, né? Pois é. Enfim, de SPS é isso. Eu dei uma boa enxugada, mas mesmo assim ficou enorme. Agora eu vou encerrar voltando pra minha história sobre como eu comecei a escrever rap. Em 2020 foi quando tudo mudou. A pandemia tava chegando e eu tinha terminado a escola, então eu tinha muito tempo livre. Aproveitei e escrevi um monte de rap numa vibe mais dark, que eu não sei se chega a ser um rockcore, mas é pesadinho, tá ligado? E eu lancei os dois EP, 1744 e os Contos de Demetrius. E a partir daí foi quando eu comecei a evoluir de verdade. Comprei um curso de beatmaker, o Xande me ajudou também. Aprendi a mixar mais ou menos e fui estudando pra fazer o bagulho ficar com qualidade. Em 2020 eu lancei muita coisa, 2021 também, em 2022 também vai ter. Eu prometo. Eu acho. Em 2021 eu consegui realizar o sonho de ter um feat com o Xande postado no canal dele. Inclusive foi uma faixa que ele gostou muito. E eu tinha essa pira de querer agradar o Xande musicalmente porque ele foi meu mestre e me ensinou tudo que eu sei, mas de uma forma meio agressiva, sabe?
Eu fui estudando e acho que evoluindo, e eu finalmente consegui atingir um nível que eu não preciso mais me preocupar com o que os outros pensam de mim. O fato é que a autocrítica e a criticaria sempre mexeram com a minha mente em tudo que eu já produzi pra essa comunidade e fora. Mas eu ando tão zen e tão calmo ultimamente que eu acho que isso tudo não me afeta mais. Eu sei que eu já errei com muita gente que produz conteúdo de SPS, mas de 2015 até 2021 a única coisa que passava na minha cabeça era um macaquinho tocando prato. E eu tava tão fugido de depressão que eu achava que ser comunista e votar no Bolsonaro fazia sentido. Enfim, eu tô melhorando dessa fita esse ano e eu acho que em breve eu não vou ter mais nada disso. Aos que eu já ofendi e aos que não gostam de mim nessa cena, eu só quero pedir desculpas. Em resumo, essa é a minha vida no rap. O vídeo deve ter ficado enorme, então você que assistiu até aqui, comenta a frase "sou angolano", pra eu ver quem são de verdade. Por hoje é isso, galera. Adeus!